Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto está com a energia 100% restabelecida após o incêndio que nós mostramos na última sexta aqui no Balanço. Foi o que garantiu a direção do hospital durante uma entrevista coletiva agora há pouco. Ao vivo, Gustavo Batista volta agora com mais detalhes. Os pacientes já estão reagendando as consultas, as cirurgias que foram canceladas depois daquela forte fumaça e do incêndio que nós mostramos também ao vivo aqui no Balanço Geral. Gustavo, conta pra gente. Isso mesmo, viu, Valentim? Mais uma vez, boa tarde a quem nos acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Olha só, essa entrevista coletiva aconteceu hoje pela manhã, né? E a direção aí do HC, o superintendente, afirmou que os pacientes não atendidos na sexta-feira aí, por causa do incêndio na subestação de energia, já estão com as consultas sendo reagendadas para esta semana. Eles têm prioridade, segundo o superintendente do HC. E o atendimento, dessa forma, está sendo normalizado. A coletiva também contou com a participação online aí do superintendente Ricardo Cavalli, que está de férias, né, mas confirmou o pleno restabelecimento da energia no hospital. Mas quem deu maiores detalhes para a imprensa foi o superintendente adjunto Hilton Hicks. Vale lembrar que procedimentos de urgência, como cirurgias, foram cancelados na sexta-feira, cerca de 120, segundo o superintendente, mas eles também já estão sendo retomados e, inclusive, pode acontecer, né, esses procedimentos podem ir acontecer de forma de mutirão, né, aos finais de semana, de sábado e domingo, para poder regularizar esse atraso, né, nessas cerca de 100 cirurgias. A gente vai ouvir agora o que o superintendente disse sobre as áreas mais atingidas pelo incêndio e o que está sendo feito para a normalização do trabalho lá no hospital. As subestações que foram mais afetadas, elas representam energia elétrica essencialmente para o nosso subsolo, que é absolutamente administrativa e que tem a nossa nutrição, né, que prepara e fornece alimentos para os profissionais que estão de plantão e para pacientes e acompanhantes. E o primeiro andar, onde fica o nosso centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica, e acima do primeiro andar, porque isso funciona um pouco em blocos, nós temos o centro de terapia intensiva. Então, essas foram as áreas mais comprometidas. Algumas, nas enfermarias, nós tivemos alguns locais com comprometimento de energia parcial, mas conseguimos atender a demanda. Nenhum paciente foi prejudicado que estava internado, né, que isso nós pensamos aí do terceiro andar em diante. A energia do segundo andar praticamente ela foi restabelecida completamente já na sexta-feira, tanto que o nosso segundo andar é onde ficam os ambulatórios, onde ficam os atendimentos ambulatoriais, e já na sexta-feira à tarde a gente tinha condições de fazer esses atendimentos. Essencialmente, o grande prejuízo que nós tivemos foi centro cirúrgico e a unidade de terapia intensiva, que nós remanejamos os pacientes. Nenhum paciente da unidade de terapia intensiva sofreu prejuízo, porque nós utilizamos a própria estrutura hospitalar para poder montar outras unidades de terapia intensivas aqui dentro. Então, essencialmente foi isso que aconteceu do ponto de vista assistencial. Sábado nós já tivemos parte da energia restabelecida e ontem nós tivemos a totalidade da energia do hospital restabelecida. Nós hoje estamos fazendo as transferências necessárias para que a nossa unidade de terapia intensiva volte para o seu local de origem, né, que é ali no segundo andar, e o centro cirúrgico está funcionando com as urgências e emergências e com os pacientes eletivos que já estavam internados aqui, porque às vezes foram internados antes por causa de preparo, da condição clínica do paciente, enfim, precisaram dessa internação prévia, então eles vão ser submetidos à cirurgia hoje, conforme estava planejado. Nós só não internamos novos pacientes para cirurgias eletivas de hoje. Então hoje a ideia é que o centro cirúrgico continue funcionando com 4 a 5 salas, mais a sala de emergência, de urgência e emergência, que já é de praxe funcionar. Queria ressaltar também que, conforme o professor Cavalli falou, que nós já estamos levantando, né, esse número de 100, 120 pacientes, que é o que acontece de cirurgias em torno de 50, 60 pacientes por dia. Então, hoje e sexta-feira há esse prejuízo, mas nós vamos
já reagendar esses pacientes para que nenhum paciente tenha prejuízo. E vamos utilizar mutirões de sábado, se precisar abrir de domingo, nós vamos fazê-lo, enfim, nós vamos botar esses pacientes para serem submetidos à cirurgia o mais rápido possível, sem prejuízo para ninguém. E o superintendente adjunto do HC, ele falou também sobre o retorno, né, desses pacientes que foram transferidos para outros hospitais na sexta-feira e o que está sendo feito para descobrir as causas desse incêndio. Vamos ver. Nós já estamos providenciando a transferência. Hoje, eu acho que o paciente que estava no Santa Lídia já foi providenciado o transporte para trazê-lo. Eu acredito que até o fim da manhã deve estar aqui. Os pacientes da unidade de emergência também já estão sendo trazidos. Eu acredito que até o fim da manhã a gente já tem os pacientes, no máximo, em meio da tarde, a gente já tem esses pacientes que serão retransportados para cá, aqui de volta. Só desses 8 pacientes que foram transferidos, 2 vão permanecer em Serrana, porque a complexidade do nosso UTI lá em Serrana é capaz de suprir as necessidades do paciente. A nossa divisão de engenharia, né, o nosso time da engenharia já está fazendo essas análises. Nós vamos, se precisar de peritos externos, enfim, o que nós queremos é que isso seja avaliado, isso seja, nós tenhamos laudos de perícia de técnicos especializados para que nós possamos ter causa e que nós não tenhamos a repetição desse tipo de acidente. Olha, justamente isso é muito importante. Primeiro, reagendar todas as cirurgias eletivas que foram canceladas tanto na sexta quanto hoje, segunda-feira, para que esses pacientes não tenham nenhum prejuízo, mas nós vimos pelas imagens que realmente não havia o que ser feito, a não ser reagendar e dispensar os pacientes, porque realmente havia muita fumaça, apesar do rápido trabalho da Brigada de Incêndio do HC e também do Corpo de Bombeiros. E também agora esses pacientes, Gustavo, que foram remanejados para o Santa Lídia, para a emergência do HC, né, para a outra unidade, agora voltando em segurança para seguir o tratamento e a internação a qual eles estão indicados. Agora, a pergunta sobre a questão do local, onde o incêndio aconteceu também. Aí o local já foi isolado, essa estrutura em breve deve ser reformada. Ele citou alguma coisa, se o estrago lá realmente foi muito grande, Gustavo? Valentim, olha, para você entender um pouco como funciona, existem vários painéis de energia, né, que fornecem aí a energia elétrica para o Hospital das Clínicas. O que aconteceu? Somente um desses painéis foi danificado. O trabalho que foi realizado aí durante todo este final de semana já possibilitou você religar este equipamento e este equipamento voltar a funcionar, até por isso que o Hospital das Clínicas já está com a energia 100% restabelecida. Inclusive tem alguns geradores, né, que estão dando suporte caso aconteça, né, algo a mais. Eu estive lá onde funciona esta sala, né, de energia, desses painéis elétricos, mas a imprensa não pôde entrar. Por quê? Porque lá é um lugar que já está totalmente reenergizado. Nós pudemos acompanhar a situação do lado de fora. E a gente nota, né, muita destruição, né, de certa forma, porque, por exemplo, o teto que normalmente é branco, né, nesses lugares estava totalmente preto. A gente vê que no chão também, no chão totalmente escuro. Na área externa, né, a gente conseguiu observar, né, alguns fios, né, de energia que foram já substituídos, que estão lá na área externa, alguns fios derretidos. Tem também aquelas espumas, né, de sustentação, de isolamento, né, que existem também nesse tipo de sala também. Estavam todas destruídas essas espumas lá na área externa. E agora, como bem disse aí, superintendente, é importante que aconteça uma apuração, uma investigação desse caso, né? O HC não descarta contratar, inclusive, uma perícia também técnica, né, externa, como a gente viu na entrevista, para poder apurar esse caso. Os engenheiros já estão trabalhando, tentando verificar o que pode ter acontecido. Tudo o que for necessário de informações, de análise lá desta área, vai ser possível, Valentim, não somente a partir da avaliação dos técnicos, porque existem câmeras de segurança neste local.
Então, a partir, inclusive, destas imagens que vão ser aí captadas, né, selecionadas, vai ser possível ter certeza, né, como que foi que começou este incêndio, né, que tanto assustou não somente a nossa região, mas várias pessoas aí de todo o país, né? Esse fogo teve início no pavilhão mecânico, que fica relativamente isolado das áreas assistenciais aí de serviços do hospital, mas o susto foi grande, né, na sexta-feira. A gente acompanhou uma correria, imagem de maca, né, na área externa lá, inclusive eu me recordo que, por exemplo, o Guilherme Campos conversou com uma mulher que estava entrando em trabalho de parto, né, Valentim? Então, né, foi uma situação bem complicada e os bombeiros deixaram o Hospital das Clínicas fora de risco ainda na sexta-feira. E como a gente viu na entrevista de hoje aí dos dois superintendentes, as causas do incêndio estão sendo investigados, né, mas ainda na sexta o capitão do Corpo de Bombeiros apurou a possibilidade de ter acontecido uma pane elétrica e é o que a gente vai descobrir nos próximos dias a partir desta apuração, desta perícia que vai acontecer. A gente tem imagens atualizadas, Valentim, da estação de energia onde ocorreu o curto-circuito. Hoje a situação é outra, com a equipe trabalhando para que tudo esteja realmente normalizado, né? Essas imagens que foram encaminhadas, inclusive agora há pouco, pela assessoria de imprensa do HC, mostra uma situação bem diferente, né, diante de tudo que aconteceu na última sexta-feira, no principal hospital público da nossa região, um dos principais do país. Muito obrigado, Gustavo Batista. Está aí, né? O cenário que a gente encontrou agora pela manhã, nossa equipe foi até o local e você está vendo que rapidamente a equipe do HC conseguiu colocar a energia para funcionar 100%, porém o local ainda tem estragos causados por esse incêndio da última sexta-feira. Obrigado, Gustavo. A gente vai seguindo, qualquer atualização, a gente vai trazendo aqui no Balanço Geral para você que está em casa, tá?